Muito bom, pessoal. Vamos fazer a demonstração da aproximação linear de VDR, no caso em que o perfil da velocidade em relação a um eixo unidimensional x ou r, no caso aqui radial, quando esse perfil da velocidade ele é linear. Então, um perfil velocidade linear, como aqui está dito. Para começar, vamos pensar na situação em que a nosso cilindro ele desce com velocidade constante, ok? Uma vez que o cilindro desce com velocidade constante, nós sabemos que o peso tem que se igualar a alguma força. Essa força é a força de cisalhamento ou a força tangencial que o fluido exerce como se fosse um atrito. Então, diga-se de passagem, essa força ela é igual ao peso, ok? No desenho vocês encontram o vetor velocidade, num perfil linear, aqui à esquerda. Né? E desse lado vocês conseguem perceber um perfil de um infinitesimal, um dV/dr, que aqui eu vou representar como uma triangulação, ok? O mais correto seria que eu colocasse esse vetor velocidade aqui, né? dV/dr, para ter um perfil mais ou menos triangular como está lá, né? Bom, vamos lembrar que a força de cisalhamento ela é viscosidade vezes área dV/dr. E a partir dessa fórmula nós temos duas opções, né? A primeira delas, que aqui nós vamos fazer, é usando as integrações, levando à risca toda a condição matemática. Nós temos uma área que é definida por um cilindro, então eu tenho a área de contato desse cilindro, é a área que está estabelecendo essa viscosidade com o fluido, e é justamente a viscosidade que vai ser o parâmetro para mim aqui. A viscosidade do fluido vai ser o fator de comparação para ter essa aproximação, digamos que comparada, né? Eu quero verificar a viscosidade usando dois métodos, a integração e a aproximação linear. Pegando essa fórmula agora, que apresenta a área do cilindro, a área lateral do cilindro em contato com o fluido e essa derivada, vamos isolar aqui, primeiramente, a força de cisalhamento é igual ao peso, ok? Nós temos essas duas equações a serem julgadas. Isso passando um dr para o outro lado, o r embaixo, e aqui ficando com mi 2 pi h dv, ok? Eu só fiz a movimentação do r e do dr, mandando o dr para lá, o r dividindo, para chegar nessa equação. Aqui nós podemos integrá-la, partindo do raio 1 até o raio 2, e aqui a velocidade de 0 até v, né? Já que a velocidade mínima é zero, e a velocidade máxima uma velocidade qualquer, né? Fazendo essa integração, o 1 sobre r vai virar ln de R2 dividido por R1 por conta da subtração, ok? Tem o peso aqui junto nessa história. Aqui, mi 2 πh dv, no caso vai dar ΔV, ou seja, V menos V0, que vai dar o próprio V. Aqui a gente pode isolar a viscosidade, deixando ela em função de alguns parâmetros fixos, né? O peso vai vir dividindo 2π HV e isolando, portanto, a grandeza, você tem essa relação aqui, ln de R1 sobre R2, ok? Agora, vamos proceder com a aproximação linear. Sendo que me interessa o dV/dr e sabendo que existe
uma espessura, essa espessura é dada pela diferença dos raios, né? Raio 2 menos raio 1, eu consigo fazer uma regra de 3, uma semelhança de triângulos aqui, estabelecida pela velocidade máxima em função da espessura. Esse é o triângulo aqui que estamos especificando. Sendo que aqui eu também tenho essa mesma triangulação, um dVdr. São semelhantes entre si. Assim eu posso tirar essa derivada e substituir apenas por V sobre epsilon, sobre a espessura. Então, pegando essa equação novamente, fazendo o mesmo trato matemático, a força é peso. E aí eu não vou movimentar mais essas coisas. No máximo aqui que eu vou trocar, certo? Vou copiar então essa igualdade, μ2πr h, e o dVdr eu vou trocar por V sobre epsilon, uma vez que dVdr é semelhante a V sobre epsilon. Ok? V sobre epsilon é semelhante a dVdr. Fizemos isso em aula, né? Agora eu posso isolar a viscosidade, deixando ela em função do peso. Aí nós temos que fazer uma movimentação para ficar bem parecido, veja só. Eu vou pegar 2π h e v e deixar aqui embaixo, 2π hv, ok? Então eu peguei 2π hv e passei para baixo. Para o outro lado eu vou passar epsilon sobre r. E nós sabemos que epsilon sobre r, esse r aqui no caso é o raio 1, que é o raio do cilindro, ok? E epsilon é R2 menos R1. Então, a viscosidade ficou 2πhv R2 menos R1 dividido por R1. Veja a diferença que existe entre uma integração e uma aproximação. Se nós colocarmos aqui alguns dados, né, vamos aqui supor, por exemplo, que R1 seja igual a 10 centímetros e o R2 seja igual a 12 centímetros. Logo, a espessura é de 2 centímetros, né? Vamos proceder esse valor aqui, né? O ln de 12 sobre 10. Só para a gente ter uma ideia matemática da coisa. Então, ln de 12 dividido por 10, isso aqui vai dar 0,18. 18,23, aproximadamente. Agora, se fizermos aqui a subtração, dá 2 sobre 10, certo? O R2 menos R1 sobre R1 vai ser 12 menos 10 dividido por 10, o que dá 2 sobre 10, 0,20. Então, veja que tem uma diferença, né? E quanto que é essa diferença? Esse erro, ele seria o 0,20 menos 0,1823 em relação ao correto, 0,1823. Então, essa conta, 0,20 menos 0,1823, dividido por 0,1823, multiplicado por 100% aqui no caso, né? Está dando um erro, aqui como as medidas são grandes, né? Não é uma medida qualquer, está dando 9,7% de erro. E no livro do Brunetti, ele especifica medidas bem pequenas, da ordem de milímetros, para que o erro fique cada vez menor. Então temos uma limitação nessa aproximação, correto? Conforme a distância tende a ficar cada vez menor, esse erro também vai tender a ficar cada vez menor. Ou seja, essa relação de raios vai ficando cada vez mais igual à relação dos LNs dos raios. Então, quando nós formos tratar de situações maiores, como canaletas, rios, que apresentam uma altura um pouco maior, essa aproximação não será possível, nós teremos que fazer realmente a integração. Agora, dentro do que nós vimos até então, a aproximação linear ela cabe muito bem e conseguimos desenvolver ela sem muitos problemas.
mas essa comparação eu achava que seria interessante para que vocês possam ter uma ideia do porquê nós utilizamos a aproximação linear e não fazemos a integração quando o perfil é linear e com uma espessura pequena, né? Lembrando esse detalhe, a espessura tem que ser pequena. Obrigado, meus caros. Valeu!